Olá, tudo bem? Que a graça de Jesus esteja com todos nós. Eu vou fazer uma coisa no começo do vídeo que eu não costumo fazer, eu costumo fazer no final, pedindo que vocês deixem o seu like no vídeo, vocês compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Toda essa colaboração, ela é gratuita, mas isso nos ajuda muito. Porque se o canal crescer, como nós esperamos que cresça, nós temos fé nisso, isso nos ajudará até financeiramente. Mesmo você não gastando um centavo seu, o próprio YouTube vai pagar alguma coisa para a gente por causa do alcance do vídeo. Lógico que nós deixamos aí também o nosso Pix, pois nós precisamos de um apoio financeiro, que hoje em dia só existem duas pessoas que nos ajudam. Quando eu comecei o canal, eu pensei que eu teria mais apoio, não só financeiro, mas muito mais espiritual, de amigos, familiares, mas foi uma ilusão. Não tenho esse apoio. Muitos amigos nem assistem os meus vídeos e muitos familiares também não assistem, mesmo acreditando nas mesmas coisas que eu. Então eu não estou aqui fazendo um desabafo nem chorando, estou falando assim, se você tem sido tocado por essas palavras, e eu espero que sim, que você possa pelo menos fazer isso, porque é de graça e vai ajudar demais o nosso canal. Encerro aqui, vamos começar o assunto de hoje. No último vídeo, eu falei sobre bênçãos verticais. Seriam aquelas bênçãos de homem para homem, né? De ser humano para ser humano. Bênçãos horizontais, né? De homem para homem, as bênçãos aqui entre nós. Hoje eu vou falar das bênçãos verticais, que são as bênçãos que vêm direto de Deus para nós, tá? E que fazem, não é que elas podem fazer, fazem grande diferença na nossa vida. Olha, se alguém diz para você, eu já ouvi isso de púlpito, né, que servir a Deus ou não servir dá no mesmo, né, ou coisas semelhantes a essa, mas não é verdade. As pessoas que servem a Deus, olhem com carinho, isso eu não vou nem interpretar, vou falar só para você gastar um tempo com uma passagem bíblica. João 1, verso 12. Se você diz que todo mundo é filho de Deus, leia essa passagem com calma, com oração, investigação, investiga bem esse verso e vê se é isso que está escrito ali. Então, Deus nos promete bênçãos verticais. Muitos são os incrédulos que dizem assim, dinheiro não cai do céu. E isso eles fazem muitas vezes para disseminar, para plantar a semente da dúvida nas pessoas. São pessoas que, claro, por não servir a Deus, elas não são servos de Deus. E quem não é servo de Deus acaba sendo servo do inimigo. Não tem meio termo. E Satanás gosta de semear dúvidas. Semeia dúvidas naquilo que Deus falou. Eu não estou falando para você não duvidar do que eu falo, não. Não duvide do que Deus falou. Não duvide daquilo que Deus explicitamente diz. Por exemplo, já vou adiantar, esse vídeo não é sobre o dízimo, mas eu vou citar o dízimo aqui como exemplo. Um dos, tá? Não é sobre o dízimo. Vamos fazer um vídeo sobre o dízimo mais para frente. Em Malaquias capítulo 3, Deus diz que aquela pessoa que é fiel no dízimo, Ele vai abrir as janelas do céu e vai derramar bênçãos sem medida sobre essa pessoa. Veja, ele está falando de bênçãos que não estão entre nós, elas estão no céu. O que seriam essas bênçãos? Eu tenho ideia, mas são muito mais
do que eu posso imaginar. O apóstolo Paulo diz que Deus atende às nossas orações mais do que nós pedimos ou podemos imaginar. Paulo diz também que Deus atende às nossas necessidades conforme as suas riquezas, não é conforme a nós. Os homens nos ensinam que nós sanamos os nossos problemas conforme o nosso dinheiro. Não é o que Deus diz. Não é o que Deus diz. Estava conversando com uma pessoa outro dia, uma pessoa muito espiritual, e falando de trabalho e algo semelhante, eu falo, o trabalho foi dado por Deus e é uma bênção, mas não foi a única forma que Deus, não é, vou falar até o presente, a única forma que Deus escolheu para nos abençoar. Se você crê que as suas bênçãos, finanças, né, a sua parte material, vem só como fruto do seu trabalho, você está enganado. Veja, eu não estou dizendo para não trabalhar, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você recebe muito mais do que aquilo que você ganha, do seu salário, porque as bênçãos de Deus, elas são misteriosas, elas são milagrosas. Sim, quando Deus fala, eu vou abrir as janelas do céu, ele falou que vai abrir as janelas do céu. Por que eu vou dar outra interpretação para isso? Se ele está falando que tem bênçãos no céu, que eu posso receber, é isso que eu quero acreditar. E é isso que eu quero receber. Você não quer? Você não quer receber bênçãos do céu? Alguns dizem assim, o dízimo aí, seus pastores corruptos, o pastor rouba. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Esses pastores que roubam, eles roubam muito mais que o dízimo. Eles pedem muito, eles pedem para as pessoas. Eu vi no rádio outro dia, ouvi no rádio, um pastor pediu, se a pessoa não tivesse dinheiro para dar na igreja, que ela devia fazer um empréstimo para poder dar o dinheiro para a igreja. Então, isso é um sinal claro de charlatanismo, puro. Mas quando você é fiel no dízimo, a sua bênção, olha o que eu vou falar agora, mesmo que esse pastor roube esse dinheiro, mesmo que ele use de forma errada, a sua bênção não é tirada de você. Deus não depende desse homem para te abençoar. É claro, olha o que eu vou falar agora. Se você sabe que ele vai roubar, então você não deve dar o dízimo para ele. Você dá o dízimo no lugar onde você confia. Para um missionário de Deus que você confie. Encerro aqui a parte do dízimo, porque nós vamos falar sobre ela em outro vídeo. Mas a bênção do dízimo não foi retirada. Continua. De gente falar, parou na cruz. A bênção do dízimo continua, ela não morreu na cruz. Bom, Elias, um dos maiores profetas de Deus, foi alimentado, segundo a Bíblia, por corvos, pássaros. Levavam carne para ele, levavam pão. De onde é que vinha isso aí? Vinha direto de Deus, não é? Ele não trabalhou para isso. Ele nem podia trabalhar na situação que ele estava. Ele estava trabalhando para Deus, mas não estava num trabalho remunerado. Está entendendo? Pedro chegou para Jesus e falou, Senhor, nós precisamos pagar o imposto aí para o templo, porque estão pedindo. Aí Jesus falou, olha, vou resumir a passagem, tá? Vai lá, pesca, você vai pegar um peixe, vai ter uma moeda de ouro dentro do peixe. Você pega essa moeda, paga para mim e para você. Que história que é essa? Jesus trabalhou para ganhar aquela moeda de ouro? Não, isso chama-se providência de Deus. Isso chama-se milagre. Milagre divino. Bênçãos verticais. Você está recebendo bênçãos verticais? Você está com a mente tão aberta, você está tão atento que está recebendo essas bênçãos. E outra coisa, se você não clamar por essas bênçãos, elas não vão cair sobre você, não. Todas as bênçãos de Deus são condicionais. Se você não quer, você não vai receber. Se você não clama por elas, você não vai receber. Se você não se adapta para recebê-las, elas não virão. Deus não vai investir dinheiro num bêbado, para ele beber mais ainda, ele se matar, por exemplo. Se você
está esperando dinheiro para gastar mais, para se meter em dívidas maiores, nem espere, que isso não vai ser uma bênção para você. Vai ser uma maldição. Certo? Então, procure as bênçãos horizontais, como nós falamos no último vídeo. Abençoe o seu próximo. Dê ao seu próximo as coisas que você não precisa mais. Dê ao seu próximo aquilo que está sobrando na sua vida. E se apegue às promessas das bênçãos verticais. Salmo 37, verso 4. Agrada-te no Senhor, e Ele fará aquilo que deseja o teu coração. O desejo é um elemento, é um ingrediente que não pode faltar na oração. Se você ora sem o desejo, você não recebe nada. Estou falando aqui da oração de pedidos. É lógico que orar não é só ficar pedindo, recebendo, pedindo. Não, orar é ter comunhão com Deus, é conversar com Deus, sabe, você falar de qualquer assunto com Deus, qualquer hora, etc. Mas quando estamos falando aqui de bênçãos, é o tema do vídeo, então essas bênçãos elas virão se você realmente pedir, se você desimpedir o caminho. Cuidado, você pode estar impedindo o caminho das bênçãos através da desobediência. A desobediência, ela bloqueia o caminho das bênçãos e você para de ser abençoado. Ah, é castigo de Deus? Não, eu falei que é a sua desobediência, não é a desobediência de Deus. A sua desobediência bloqueia os caminhos das bênçãos. Quem vai desbloquear? Você, eu e você. Como? Através da oração, através da meditação, tentando entender o que está indo errado, tentando entender aquilo que está na minha vida, mas que está desagradando a Deus. Né? Essas faxinas espirituais, elas precisam ser feitas com frequência, a fim de que o Espírito Santo possa habitar em nós. O Espírito Santo é santo e não vai habitar em qualquer lugar. Temos que manter o nosso templo, que é o nosso corpo, a nossa mente, limpa para a habitação do Espírito Santo. Está você interessado nas bênçãos verticais? Elas são muito maiores do que aquilo que o teu trabalho pode te dar. Algumas coisas eu vou citar mais para frente, ainda estão em estudo e estão sendo experimentadas por mim também. Quando eu tiver experimentado essas coisas, eu vou trazer novidades aqui no canal sobre bênçãos verticais que irão, eu vou falar afirmativamente, essas bênçãos irão revolucionar a vida de vocês. Pode ter certeza disso. Mas para isso, você precisa ficar assistindo os vídeos todo dia. Eu espero que esse vídeo tenha sido uma bênção para você. Compartilhe. Lembra que eu falei no começo? Eu não vou repetir, só vou pedir isso. Compartilhe. Outras pessoas estão precisando das bênçãos verticais para que suas vidas sejam preservadas, para que suas vidas sejam prósperas em todas as áreas. Tudo isso em nome de Jesus. Amém.